Sejam bem-vindos ao Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube. Aqui quem fala é o Peu e eu estou falando da Terra. Hoje nós vamos listar os 10 melhores monstros da ficção científica. Já adianto para vocês que eu tirei da lista nomes como Godzilla, King Kong, Frankenstein, o Sr. Hyde, para a lista não ficar muito repetitiva. Tenho certeza que vocês vão gostar da nossa lista. Então, já vai dando um joinha monstro, porque eu sei que você não vai se arrepender. Se você deixar para depois, você vai se esquecer de deixar um joinha no nosso vídeo. Eu sei, pois quando eu não dou joinha no início dos vídeos, eu acabo esquecendo. Éder, abre o bestiário e liberta os monstros. Vem que eu te conto. Número 10, Gyodai, dos Changeman. Traduzido e lançado aqui no Brasil como Esquadrão Relâmpago Changeman, essa é uma série de televisão japonesa do gênero Tokusatsu, parte da franquia Super Sentai, produzida pela Toei Company. Essa série marcou a história dos Tokusatsu no Brasil quando foi exibido pela extinta rede Manchete por volta do ano de 1988. Na época, eu gostava de imitar a coreografia dos Changeman. O surgimento do Gyodai em cada episódio era um ponto principal da história. Sempre que os monstros invasores do planeta eram destruídos, o Gyodai vinha e entrava em cena para trazer os monstros de volta à vida com um power-up, um upgrade, que fazia os monstros se tornarem gigantes. O Gyodai era um monstro irracional que só sabia falar o próprio nome, igual o Groot do Guardiões da Galáxia. No último episódio da série, Gyodai tem sua redenção e mostra que não era malvado por opção. E ele passa para o lado dos mocinhos até salvando a vida dos Changeman. Número 9. O monstro do Id do filme Planeta Proibido. Finalmente o filme Planeta Proibido aparece numa das listas do Te Conto. Nesse filme, um grupo de astronautas desembarcam no planeta Altair 4 de uma espaçonave que é igual a um disco voador. E ela é muito inovadora por ter um formato de um disco voador. E esses astronautas encontram o Dr. Morbius, sua filha, e um simpático robô chamado Robin, também um clássico da ficção científica. Eles descobrem que todas as outras pessoas que eram colonas naquele planeta acabaram sendo mortos por um monstro, o monstro do Id. Com o tempo descobrem também que aquele planeta tinha uma civilização muito avançada que vivia no passado e já tinha sido extinta. E o Dr. Morbius, ele quer estudar aquele planeta, quer estudar aquela civilização. E justamente por isso, acabou que os desejos subconscientes e inconscientes do Dr. Morbius acabaram se tornando uma projeção mental dos medos e dos sentimentos dele que ataca as pessoas. Foi esse monstro de Id que surgiu do imaginário, do inconsciente do Dr. Morbius, que matou todas as pessoas naquele planeta e está caçando aqueles astronautas também. O monstro do Id, foi feito pelos estúdios de Walt Disney. Levou cerca de 6 meses para eles conseguirem fazer a animação daquele monstro e ficou muito legal. Foi um avanço dos efeitos especiais na época. Número 8. Formigas gigantes do filme O Ataque das Formigas Gigantes. Eu, particularmente, amo filmes onde o vazamento de lixo radioativo transforma insetos em monstros gigantes. E são tantos filmes assim que, ao invés de colocar formigas nessa lista, eu poderia colocar, por exemplo, aranhas. Mas vamos deixar formigas mesmo. No filme Empire of the Ants, de 1977, levemente inspirado num livro de H.G. Wells, são as formigas que vão tocar o terror. Uma ilha paradisíaca se torna um pesadelo infernal quando um vazamento tóxico transforma formigas inofensivas em monstros violentos e gigantescos. Na história, as formigas usam feromônios para controlar as pessoas, transformando os habitantes da ilha em escravos que devem fornecer bastante açúcar para elas. Eu não prometi que não ia ter filme trash na lista. Depois desse filme, eu tenho certeza que você vai verificar seu estoque de inseticida se ele está em dia. Número 7. Os Yautja, do filme Predador. Os predadores são uma raça alienígena chamada Yautja.
Eles possuem em média 2 metros de altura, uma boca com mandíbulas semelhantes à de um caranguejo e apliques de cabelo super estilosos parecidos com dreadlocks. Os Yautjas são mais fortes do que o Arnold Schwarzenegger, e isso por si só já é bastante preocupante. Se não fosse o bastante, eles ainda são extremamente inteligentes e têm uma tecnologia muito avançada. Eles possuem equipamentos militares impressionantes, além de possuírem conhecimento para construir naves e realizar viagens interestelares. Como são uma sociedade voltada inteiramente para a caça, eu sempre me perguntei se lá no planeta dos Yautja tinha uma agência espacial repleta de cientistas Yautjas que tinham sido reprovados no vestibular para caçadores. Número 6. A Mosca. Lançado em 1986, o filme A Mosca mistura ficção científica com terror sob a estética grotesca que consagrou o diretor David Cronenberg. O filme retrata o experimento de um cientista interpretado por Jeff Goldblum que acaba em desastre. Em dado momento, o cientista faz o que qualquer analfabeto funcional pensaria 2 vezes antes de fazer e decide testar sua descoberta em si mesmo, resultando em uma das transformações mais bizarras da história do cinema, já que uma mosca entra no aparelho que ele estava testando e provoca uma fusão dele com um inseto. O filme é extremamente nojento, grotesco e só é recomendado para quem tem estômago forte para acompanhar o doloroso processo de um homem se transformando numa mosca. Eu realmente gostaria de saber por qual motivo tantos cientistas ficcionais têm verdadeiro fetiche de testar em si mesmo as suas experiências. Número 5. Tiranossauro Rex, de Jurassic Park. Embora o T-Rex não seja um monstro criado por roteiristas ou escritores de ficção científica, ele é extremamente perigoso e agressivo e possui um diferencial em relação à maioria dos outros monstros dessa lista. Ele existiu de verdade. Jurassic Park foi dirigido por Steven Spielberg e foi um marco na história do cinema. Eu já falei dele em detalhes em outro vídeo que você pode assistir aqui se você quiser. Os efeitos especiais, tanto do T-Rex quanto dos Velociraptors, são convincentes até hoje e marcaram gerações, trazendo os dinossauros de volta para o imaginário popular em grande estilo. Tem muita gente que ama dinossauro hoje por causa desse filme. Eu torço para que os cientistas nunca venham a trazer os dinossauros de volta da extinção e acho que eles deviam focar mais os seus esforços em animais como rinoceronte, elefantes, mico-leão dourado, porque não ajuda esses animaizinhos a não se tornarem extintos. Deixa os dinossauros em paz. O fato é que os tiranossauros são assustadores. Número 4. O alienígena metamorfo de O Enigma de Outro Mundo. Logo na primeira cena do filme Enigma de Outro Mundo, nós vemos um disco voador entrando na atmosfera da Terra. Ele vai parar na Antártida. Logo depois nós vemos um helicóptero e atiradores atirando e errando todos os tiros num cachorrinho que está praticamente com um alvo nas costas, andando por um deserto de neve, mas mesmo assim os caras não conseguem acertar. Um grupo de cientistas, exploradores de uma base americana compram a abriga do cachorro e acolhem o cachorro, só que o cachorro é um metamorfo, um alienígena metamorfo que estava naquela nave. E o problema é que ele mata um por um todas as pessoas com quem tem contato e toma o lugar dessas pessoas. Assim, não tem como você saber quem é aquela pessoa que está ali falando com você. Se é o seu colega mesmo ou se é o alienígena metamorfo. Os efeitos práticos desse filme são convincentes até hoje e são grotescos. É bem pavoroso, bem nojento acompanhar a transformação desse alienígena. O filme é baseado no livro Who Goes There, do escritor norte-americano John Campbell Jr. A tradução do nome do livro é Quem Vem Lá, dando ideia da incerteza sobre a identidade de qualquer pessoa que você encontre, pois pode ser um colega seu, mas pode ser também a criatura metamorfa terrível que vai te matar e assumir a sua identidade. Número 3. O Monstro da Lagoa Negra. O Monstro da Lagoa Negra é um anfíbio humanoide
E, embora seu habitat natural seja aquático, ele consegue respirar e caminhar na superfície. O monstro foi capturado por uma expedição científica na Amazônia, mas ele consegue fugir, só que ele volta porque se apaixonou pela noiva de um dos membros da expedição. Ou seja, não é apenas o King Kong que gosta de um rabo de saia. O sucesso do filme de 1954 foi tanto que ele voltou a aparecer em 2 continuações nos anos de 1955 e 56, transformando-se num dos monstros clássicos da Universal Studios. Em 1987, o filme The Monster Squad, que aqui no Brasil ganhou o título de Deu a Louca nos Monstros, juntou todos os monstros clássicos do estúdio Universal, incluindo o bom e velho monstro da Lagoa Negra. Número 2. Os xenomorfos da franquia Alien. A série de filme Aliens começou em 1979, misturando ficção científica com uma pitada bastante generosa de terror. Ela acompanha a luta da Tenente Ripley por sua sobrevivência contra um monstruoso alienígena que é um xenomorfo. A palavra xenomorfo significa forma alienígena. No espaço profundo, a tripulação da espaçonave Nostromo é despertada de suas cápsulas de criossono no meio da sua viagem de volta para a Terra. Eles são obrigados a investigar estranhos sinais de socorro que são vindos de um planetoide. O ataque alienígena perde o freio de vez quando a tripulação encontra um ninho de ovos no interior de uma nave abandonada nesse planetoide. Um bicho parecido com uma mão deformada pula de dentro de um dos ovos e se fixa em um dos tripulantes, que teve a ideia brilhante de praticamente colocar a cara dentro do ovo alienígena, desprezando qualquer tipo de protocolo de contato com organismos alienígenas que provavelmente eles tinham e deviam ser seguidos à risca. O que parecia ser um ataque isolado desanda e se transforma em um terror crescente, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave Nostromo o embrião de um alienígena que não para de crescer na velocidade da luz e tem como meta matar toda a tripulação da Nostromo. Definitivamente, esse ET aqui não tem nada a ver com aqueles ETs fofinhos iguais ao Alf, o É Teimoso. Número 1. Cthulhu, do horror cósmico de H.P. Lovecraft. Eu não tenho nenhuma afinidade com literatura ou filmes de terror pesados, eu não gosto mesmo. Filmes como A Mosca, O Enigma de Outro Mundo, Alien, etc. Eu assisti, mas já há quase 30 anos atrás, quando eu era bem pequeno, com a minha tia. Ela amava filmes de terror. E eu assistia junto com elas, mas com muito medo. Eu me escondia debaixo de um cobertor para não ver a maioria das cenas. O Cthulhu faz todos esses monstros que apareceram nessa lista parecerem crianças brincando num jardim de infância. O bicho é brabo. O Cthulhu é um monstro gigante do tamanho do Godzilla, que não é originário do planeta Terra. Ele veio do espaço e se estabeleceu aqui no planeta, e suas histórias são um gênero, no mínimo, incomum. Elas não são apenas histórias de terror clássicas, também não são histórias de ficção científica como nós conhecemos, sendo, na verdade, um gênero híbrido, o horror cósmico. No horror cósmico de H.P. Lovecraft, a humanidade é completamente insignificante, fraca e indefesa frente a monstros que são tão inexplicáveis que, às vezes, a mera visão desses monstros faz com que as pessoas enlouqueçam. Segundo o autor, quando esses monstros, incluindo aí o Cthulhu, se voltarem contra a humanidade, nós iremos sumir, quase sem deixar rastros de que um dia existimos. Certamente, você reparou que praticamente todas as histórias dos personagens que aparecem nessa lista possuem, em maior ou menor grau, algum elemento que tirou de Cthulhu. Todas essas obras foram influenciadas pelo horror cósmico de H.P. Lovecraft. Lembra que eu falei que o terror no horror cósmico é meio inexplicável para nós, réis mortais? Pois é, essa inexplicabilidade está contida também no Cthulhu. Ninguém consegue explicar plenamente como é o Cthulhu. Ele é humanoide, mas possui características de dragão e também de polvo. Mesmo que você não conhecesse o Cthulhu antes desse vídeo, pode ser que você já tenha visto ele e nem saiba, porque ele é uma presença constante em várias obras da cultura pop. Os Simpsons, Rick e Morty e vários outros. O fato é que quase todos os monstros da ficção científica devem muito a ele e ao horror cósmico.
No filme Ameaça Profunda, o diretor disse que o monstro que aparece no finalzinho do filme é o Cthulhu. E eu esqueci de dizer também que ninguém sabe a pronúncia correta do nome Cthulhu. Pode ser Cthulhu, Chululo, tem gente que chama ele de Chuchuco. E aí, gostou dos monstros? Deixamos de fora o monstro de Cloverfield, a bolha assassina, os vermes de areia de Duna, os vermes malditos, o ogro gigante Gorax de Caravana da Coragem, o Behemoth do filme O Nevoeiro. Enfim, dá para fazer um zoológico inteiro de monstros. Fala pra gente qual é o seu monstro preferido. A gente vai gostar de ter um retorno de vocês. Aproveita para se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer nessa distinta plataforma. Não custa nada para você, mas pra gente sua inscrição é importante pra caramba. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se não gostou, manda pro espaço. Vem que eu te conto.